Eu quero ler com os irmãos em João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo já sabe de cor salteado, né? Essa palavra. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para você. Não é à toa que estamos aqui nesta manhã louvando e agradecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer a irmã pelo convite. Nós estamos aqui trazendo a palavra. Para mim é um motivo de muita alegria. E é a primeira vez que eu estou pregando nesta igreja. O que eu fiz mais aí é uma saudação ou uma oração lá no culto. E o pastor já falou que vai colocar nós para pregarmos, né? Então já é bom que a gente já vai ensaiando. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Essa é uma palavra, irmãos, como eu disse, ela é muito conhecida, né? E nessa palavra nós podemos trazer muitas coisas dentro dela. Amém. Ela é rica, né? Você já ouviu pregações de tudo que é jeito sobre essa palavra, né? Só que o que é mais interessante aqui, a gente tem que ler e ler ela com uma vontade e entender o que essa palavra vem nos trazendo. Porque ela diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo que o mundo não fosse merecedor por tanto pecado que tinha. Porque se Deus quisesse, Ele poderia ter consumido, assim como foi no dilúvio com Noé. Mas não, Deus dessa vez Ele amou o mundo de tal maneira que Ele quis salvar. Então a Bíblia diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é interessante nós analisarmos nesta palavra, porque Deus fala assim, o seu Filho único. Mas se nós tivermos 10 filhos, se Ele tivesse que entregar um dos 10, nós já sentiríamos. E a Bíblia diz que Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos e refletimos essa palavra, Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós. E nós temos que associar e pensar, mas por que morreu por nós? Para que você estivesse aqui hoje sentado, orando e buscando a Deus? Para te livrar de uma enfermidade? Para você ser feliz? Não. Deus enviou o seu único Filho para morrer por uma necessidade maior, que era para não morrer no pecado, igual o diabo que morreu no pecado. Para nos salvar da segunda morte, ou o mais importante que Deus enviou. Sabe o que acontece hoje, irmãos, nas igrejas? Hoje na igreja, muitas das pessoas que se convertem hoje, e a pregação em si, ela é uma pregação de libertação, de mudança de vida, né, de transformação de vida. Só que muitas das igrejas estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho, que é quando nós falamos a intenção de Deus para salvar o mundo. E nós estamos deixando de falar muitas vezes sobre o inferno. E o inferno é uma coisa que nós temos que colocar dentro da igreja. Estamos trazendo muita prosperidade dentro da igreja, muita teologia da salvação, da mudança de vida, da cura, da libertação. Nós vemos que Deus, ele foi lá, Maria e Marta chorando muito por causa de Lázaro, e Deus foi lá e fez o quê? Ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro, nós concordamos que Lázaro morreu depois? Ele morreu. Jesus ressuscitou ele da morte? Sim, só que depois ele não morreu? Tinha que morrer. A mulher do fluxo de sangue, ela estava padecendo daquela doença, procurou médicos, gastou todo o seu dinheiro na medicina para ser curada. Ela foi curada por Jesus? Foi, mas ela não morreu? Quem diz que depois ela não padeceu necessidade? Quem diz que depois ela não pode ter tido outra doença? Lázaro, você acha que Lázaro não ficou enfermo? Você acha que ele teve uma morte natural? Então nós vemos na igreja buscar a cura, a libertação, a porta de emprego. Você não pode perder o seu emprego? Você não pode ficar doente novamente? Então, Deus nos chamou para que nós possamos ser salvos da condenação. E como nós vamos ser salvos? Somos salvos aceitando Jesus, entregando a nossa vida, pedindo perdão. Nós pecamos novamente? Pecamos. Pedimos perdão? Somos renovados? Somos santificados em Deus? Somos. Temos que buscar santificação todos os dias? Temos. Não adianta. Nós sempre teremos que buscar a santificação.
Porque nós saímos da nossa casa, viemos aqui, já pecamos, pensamos em algo, a mente. Então, toda vez nós temos essas necessidades de buscarmos a Deus a cura. Sim, mas principalmente a cura espiritual. Porque é isso que está faltando. Então na igreja eles estão pregando simplesmente as bênçãos. E não estamos deixando de pregar a salvação. Porque todos os dias nós temos que ser salvos. Jesus já fez o maior. Você estava numa lama, afogando, morrendo. O que Jesus fez? Jesus foi lá e te tirou da lama. Sim, só que você ainda está sujo. Você não está limpo. E Jesus vai te limpar. Jesus vai pegar a mangueira e vai começar a te limpar. Vai te colocar roupas novas, vestes novas. Você estava morrendo, Jesus tirou, te salvou, mas está te limpando. E todos os dias você tem que vir aqui na igreja buscar esta limpeza espiritual na sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que nenhuma mancha entrará no reino do céu. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que lá em Efésios 6 diz para nós buscarmos as armaduras de Deus, com o qual apagará os dados inflamados do maligno. O que o maligno mais quer é que você se contamine, que você é salvo por Jesus. Jesus tirou da lama, só que ele quer te sujar. Quer pegar aquela lama e lançar em você. Quer te deixar todo dia sujo, com pensamentos na prostituição, na impureza, lascívia, tudo. Ele quer jogar todos os argumentos dele, todos os dardos inflamados dele, para que possa fazer você se condenar. E a palavra vem nos dizendo, eu quero ler uma palavra para os irmãos, em Romanos 2,7, diz assim a palavra do Senhor: glória a Deus, glória a Deus. Romanos 2, versículo 7, diz assim: dará vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura a glória, a honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha o que Deus tem falado pra gente. Irmãos, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Eu posso citar vários versículos aqui com os irmãos, onde foi Jesus que mais pregou o inferno. Não foi João, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi nenhum dos apóstolos, mas foi Jesus. Eu quero ler alguns com os irmãos aqui, ó. Pode ficar com sua Bíblia fechada. Eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Algumas referências que eu tenho aqui, onde Jesus mais falou sobre o inferno. Diz assim, ó, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todo que pratica o mal. Mateus 13:42. E serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 9:43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apagará. Marcos 9:45. E se o teu pé te escandalizar, corta. O melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés serem lançados no inferno. Se teu olho te escandalizar, lança fora. O melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser de fogo do inferno. E aí ele tem outras passagens que ele fala sobre Lázaro, o rico e o Lázaro, que o rico morreu, o rico foi para o inferno. Lázaro, que era pobre, não, está cheio de pobre no inferno, viu? Lázaro foi para o inferno, Lázaro foi para o céu, o rico foi para o inferno, e ali ele conta o que aconteceu. Então assim, Jesus foi o que mais abriu os nossos olhos para isso. Porque nós não temos que brincar de crente, irmãos, nós temos que buscar a santidade. E não é fácil buscar a santidade,
Porque o maligno, ele está toda hora nos tentando, em todas as causas, em toda a sua fraqueza. Ele sabe onde é a sua fraqueza, ele trabalha ali, na sua fraqueza. Ele não vai trabalhar onde você é forte. Se você não é propício a ir no bar e beber, ele não vai trabalhar naquilo, porque ele sabe que não vai ter jeito. Você não gosta, não quer. A verdadeira libertação é quando você não quer. Você não quer, não procura, não quer, não tem desejo daquilo. Quando você não tem desejo daquilo, é uma verdadeira libertação. E o que nós temos que pedir para Deus é isso. Irmãos, Jesus disse, no inferno é assim, ó. O que acontece? Quando nós ressuscitarmos, os mortos ressuscitar, vai trazer as almas, todos diante de Deus, vai pegar o corpo vai ressuscitar, vai encaixar ali, ó, e vai ser imortal. Por que o diabo não tem salvação? Porque ele pegou no corpo imortal. E todos nós, quando nós chegarmos perto do tribunal de Cristo, a alma, o corpo que foi ressuscitado se encontrará e seremos imortal. E essa imortalidade, Deus fará um corpo novo, um corpo restaurado, e iremos para a glória de Deus ser imortal. E aqueles que forem para o inferno também serão imortal e serão lançados no lago de fogo imortal. Por isso que ali o verbo não morre, porque é imortal. A pessoa está ali, constante. Ali não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, não é 4 dias, não é 5 dias, é infinito. Alguém tem um exemplo para mim do que é essa eternidade, tanto no céu como no inferno? A eternidade, ele deu um exemplo muito bom, que foi assim: você imagina o Everest, ou o K9. No Everest, imagina que um pombo vai lá e dá 3 bicadas nele a cada 10 mil anos. Cada 10 mil anos dá bicada. Quando ele acabar de fazer essas bicadas e acabar o Everest, coloca mais um. Isso é eternidade, é para sempre, não acaba, não tem fim. Ali diz que o verme não morre, o fogo não se apaga, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse dia eu queimei meu dedo no fogo, e aí naquela hora, os dentes, aí eu lembrei disso. Eu falei, meu Deus do céu. Então, irmão, não é brincadeira, não é brincadeira. Jesus, ele alertou nós para que nós não venhamos aí para um lugar ruim. Por isso que Deus, você acha que Deus enviou o seu Filho único? Porque ele sabe que ali vai ser triste. E ali não será o diabo que vai comandar. A Bíblia diz que o diabo irá sofrer. Quero ler com os irmãos aqui, ó, Apocalipse. Louvado seja Deus. Isso não é para os irmãos ficar com medo, isso é para o temor de Deus, tá? Tem pessoas que falam, se você perguntar para elas assim, por que você veio para Deus? É porque eu não quero ir para o inferno. Essa pessoa está totalmente equivocada, porque ela tem que saber que Deus amou ela e salvou ela disso. Não é pelo medo que nós temos que vir a Deus, mas sim por saber porque Ele nos ama e fez esse milagre pela gente, de morrer na cruz. Que Ele olhou e viu que ninguém poderia fazer isso. Ele com o seu próprio braço estendeu e fez. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo a sua obra. Então a morte e o inferno é uma coisa, o inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E diz mais aqui, ó, no 21, versículo 5. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre,
que é a segunda morte. Então, inferno, irmãos, não terá saída. A pessoa buscará uma saída e não encontrará. Buscará um túnel e não encontrará. Buscará ir para o alto e não encontrará. Não terá saída, não terá saída. Nós devemos buscar a santidade. A palavra de Deus nos diz que se não buscarmos a santidade, não entrará no reino dos céus. Se não fizermos como uma criança, não entrará no reino dos céus. Meus filhos lá de vez em quando brigam um com o outro. Daqui a pouco estão juntos, estão conversando, estão lá brincando. Isso é ser a criança. Nós estamos guardando muita mágoa no nosso coração. Estamos guardando coisas ruins no nosso coração. Estamos se preocupando com a nossa vida enquanto a nossa alma está se perdendo. Não estamos colocando o nosso joelho para buscar, para ler, para orar. Estamos parando de frente a uma TV, assistindo. Quando chega a noite, não oramos, não buscamos, não lemos, não jejuamos. Não fizemos nada para o reino. Como você vai ser forte? Como você vai se santificar? Esse dia eu estava assistindo uma pregação lá na internet. E daqui a pouco passou uma propaganda. E já passou uma propaganda mostrando a sexualidade. Como que pode? Nós estamos toda hora, irmão, sendo tentados. O diabo não está brincando. O diabo, ele é muito esperto. O inimigo, ele é esperto. Deus tirou toda a beleza dele. Deixou ele uma desgraça só. Só que não tirou a inteligência dele. Ele é astuto. Ele não trabalha, ele não vem com chifre, ele não vem ali te atormentar com a cara horrível, não. Ele vai aos pouquinhos. Ele vai jogando ali um pouquinho, vai jogando ali um pouquinho. Ah, não tem nada, já assisti um jornal. O jornal até às vezes passa propaganda. A propaganda está levando você a pensamentos ruins, a lascívia. É assim que o diabo trabalha. Aí nós falamos lá, a palavra dos dedos diz que a marca da besta é 666. Você acha que ele vai pôr um chip? Acho que ele vai cortar lá, vai pôr um chip? A gente pensa isso. Acho que já vai pôr um chip na testa, na mão direita. Ah, tudo bem, quando chegar a hora lá eu não vou receber o chip. Não. Muitos acham que a grande tribulação virá quando a gente for embora. Isso não. Porque a palavra de Deus nos diz aqui em Apocalipse mesmo, o ancião perguntando, quem são esses? É aquele que veio da grande tribulação. A grande tribulação vai passar ainda. Por que eles são salvos? Quem são esses que veio da grande tribulação? Somos nós. Nós passaremos por grande tribulação. Como? Você vê esse movimento gay que está acontecendo? O que está acontecendo? Você já não pode falar mais nada. Se você falar alguma coisa, você acaba de ser preso. Então você não pode ter a sua opinião. Nós não temos opinião, nós temos que aceitar. É isso que a sociedade está querendo colocar. E isso, sabe o que é a marca da besta? É se você começar a deixar o mundo entrar na sua vida. Isso daí vai fazer você perder sua salvação. Essa é a verdadeira marca da besta. Quando você deixar o mundo e aceitar o que o mundo tá. Sabe por quê? Porque se você não aceitar isso, uma hora você não vai poder fazer as coisas que você fazia. Ó, se você não aceita isso daqui, você não pode comprar isso, você não pode comprar aquilo. Você tem que aceitar. Isso é algo, hein? Isso é Tem vários argumentos. Isso tudo é o que o diabo está fazendo na sociedade. Fazendo com que você caia nos laços, naquilo que está sendo aplicado. E nós devemos, irmãos, estar firmado na palavra. Firmado na palavra. Eu vejo meu menino lá, às vezes, eu pego meu menino todo dia. Todo dia, ele chega da escola e fala, vai tomar banho e vai ler 2 capítulos da Bíblia. Aí eu vou ler, ele lê, eu falo, você entendeu? Aí ele ainda não está compreendendo os textos, né? Aí eu falo, eu vou te explicar. Aí eu explico lá para ele, todo dia. Aí o que acontece? Quando ele pega o celular, deixa ele brincar um pouquinho, né? Então, vai ficar tudo na Bíblia, né? Aí eu pego, ele vai lá, começa a ler. Aí eu vejo, irmão, ele chega lá no YouTube, eu coloco na TV até desenho lá, uns desenhos mais tranquilinhos para eles assistir, porque o YouTube é um monte de besteira. Aí ele começa a subir lá, começa a subir. Aí é assim, ó. Aí fica o tempo todo lá, vendo vídeo. Irmãos, jovens, 15, 16 anos, que agora tá essa moda, né, de youtubers. E o que acontece? É palavrão, é coisas que não se agradam. A criança está sendo totalmente contaminada. Se você não vigiar,
E é dever nosso, como pais, cuidar dessas crianças. Falarem, vendo um monte de besteira. Daqui a pouco tá falando uma besteira, tá falando outra. Daqui a pouco tá desonrando o pai, desrespeitando o pai. Por quê? Porque a mídia está influenciando. Então, irmãos, nós temos que pegar firme nisso aqui, ó. Eu vou falar para você. Se tem uma coisa que Deus me fez, foi de uns tempos para cá se converter mesmo. Sabe por quê? Porque eu comecei a aplicar meu coração nisso aqui, ó. Essa é a chave para você ter vitória, irmãos. Aleluia. Não deixa o que Jesus fez por você ser em vão. Ele morreu. Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te deu a vida eterna. Deus quer que você honra isso. Tirou você do lago onde você estava morrendo ali. Estava sem fôlego. Deus te tirou, te limpou. Vamos manter a santidade de Deus, porque dessa forma nós seremos mais que vencedores e herdaremos aquilo que Deus preparou para nós, que é o reino dos céus. Buscamos, irmãos, porque esta palavra aqui, ó, é que vai te dar força. Faz propósito com Deus. Deus, eu quero ler 3, 4 capítulos pelo menos por dia. Se você puder ler mais, lê logo um livro deles, Obadiah, Lucas, Coríntios. Lê e lê, porque isso daqui é o que vai te fortalecer, isso aqui que vai fazer você herdar a vida eterna, porque o mais difícil foi o que Jesus fez, que foi morrendo na cruz do Calvário por você. Amém, irmãos? Fica com essa palavra e que Deus abençoe. E as mãos do Senhor.